Expressão que está ganhando grande evidência, está se propagando muito rápido nesse mundo das redes sociais. Expressão essa que teria sido, eu tenho que falar teria sido porque a gente não tem isso oficialmente confirmado. Mas na tal reunião secreta dos ministros, mas que foi gravada e parte dela publicada, da qual resultou o afastamento de Dias Toffoli da relatoria do mencionado escândalo do Master, André Marcílio, o ministro Flávio Dino teria usado a seguinte expressão: eu sou o STF Futebol Clube, no sentido de que essa expressão pegou. O que está acontecendo com o STF Futebol Clube no vestiário? Está faltando técnico, boa escalação, distribuição de camisas e saber como ganhar o jogo? Vac, eu acho que está faltando juiz, né, no STF Futebol Clube, que é a única coisa que deveria ter nesse time. É bastante curiosa mesmo essa expressão vinda do ministro Dino, né, porque quando ele se coloca como STF Futebol Clube, ele reforça aquilo que o Daniel agora há pouco muito felizmente disse, que é o corporativismo que existe hoje dentro da corte. Eu tenho mencionado que a dissidência entre os ministros é sempre menor, me parece, do que o corporativismo. O corporativismo sempre impera. Curiosamente, até nessa mesma revelação dessa reunião secreta, o próprio ministro André Mendonça, de alguma maneira, apoiou o Toffoli. Chamaram 200 páginas de um relatório de apurações sérias sobre um colega deles de lixo jurídico. Então, como pensar que nós estamos aqui diante de um STF que quer realmente apurar ou fazer justiça, se essa é a postura que eles têm diante de investigações que estão sendo feitas pela Polícia Federal ou de revelações que são feitas internamente a respeito dos absurdos que a gente tem visto nas últimas semanas e meses. O STF Futebol Clube é interessante, né, porque eles se colocam realmente como algo à parte, como um time, e um time joga contra os outros. Só que a gente, tendo um STF que joga contra os outros, me parece que todos nós acabamos perdendo. Eles não se enxergam, me parece, a partir dessa imagem, como uma corte isenta, uma corte distante, e sim como uma bolha, um time que está se protegendo corporativamente contra os outros. O inquérito das fake news, ele foi exatamente isso. Quando eu mencionei inicialmente o escudo que eles criaram nesse inquérito, foi isso. Enxergavam que estavam todos contra o STF, ou de alguma maneira havia uma intenção de alcançar-se ou investigar-se o STF. Me lembro que à época do início do inquérito das fake news, nós tínhamos, por exemplo, muitas menções na imprensa sobre a tal da chamada época lava-toga. A lava-toga não era nada muito além do que realmente a investigação sobre os tais escritórios de familiares de ministros. Quer dizer, estamos mais ou menos na mesma situação e eles se comportam mais ou menos da mesma forma, que é essa maneira de colocar-se contra o interesse público, a sociedade, e não como juízes que deveriam estar interessados em promover justiça, e apenas isso, somente isso.